Começa agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio-jornal de política do estado do Paraná. Nós transmitimos ao vivo para toda a rede. Curitiba 92.9 FM, Londrina 95.7, Icaraíma 94.7 FM, Guaíra 91.7 e Cerro Azul 90.5 FM. Nós estamos também nas redes sociais, no canal do Denian, no YouTube e pelo Facebook do Jornal da Mercosul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã passar a limpo os fatos do momento com muita opinião no seu rádio. Pietro de Lazari, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia a todos os ouvintes, uma ótima sexta-feira e você pode participar do Jornal da Mercosul pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. E o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, Centro de Tratamento Especializado de Doenças da Retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizando o seu ambiente. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. A equipe médica responsável pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, em boletim divulgado na noite de ontem, pela Secretaria Especial de Comunicação Social, que a sonda nasogástrica utilizada pelo chefe do executivo foi retirada, mas que ele segue sem previsão de alta. Segundo o boletim, Bolsonaro manteve uma evolução clínica satisfatória e, por isso, os médicos planejam para hoje o início da alimentação do presidente. Mesmo internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao apresentador Siqueira Júnior, da Rede TV. O presidente declarou que a possibilidade de cirurgia para desobstruir o intestino está descartada no momento. Vamos ouvir o presidente. E cheguei aqui no dia de ontem, um indicativo muito forte para a cirurgia, tendo em vista uma constatada obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu porque, dadas as 4 facadas que eu levei e corte numa parte do intestino lá atrás, dada a facada que eu recebi, em 4 cirurgias, né? E essa obstrução ela é sempre um risco muito alto. Mas, graças a Deus, de ontem para hoje evoluiu bastante esse quadro, então a chance de cirurgia realmente está bastante afastada. Vamos ouvir o médico do presidente, o doutor Antônio Macedo. O presidente hoje melhorou, ele está de sonda gástrica, nós estamos estudando a possibilidade da retirada da sonda, porque os barulhos do abdômen são bons, os ruídos são bons, e aquela área obstruída, do lado esquerdo, fruto de aderências decorrentes de toda essa complicação que ele teve, já está mais permeável, já está mais palpável, já está mais absorvida e pode permitir a nossa retirada da sonda gástrica enquanto mantendo ainda uma dieta líquida para assegurar que não haja mais nada. Mas a cirurgia e precisa estar afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdômen está mais flácido e mais funcionante. Bom, é uma boa notícia, então. O presidente Jair Bolsonaro não precisará ser submetido à cirurgia. O quadro clínico está em evolução, segundo o médico, mas ele seguirá internado no hospital em São Paulo. Uma boa informação, e para todos aqueles que torcem pela morte alheia, é um momento de derrota. E eu fico muito feliz que aqueles que são os urubus, que põem a política, colocam a política, as suas diferenças ideológicas acima das relações humanas e dos princípios mais elementares,
princípios de direito natural, princípios cristãos que são relegados a um segundo turno por paixão ideológica. Então, a derrota destes é uma vitória do Brasil que presta. E para dizer que esses que torcem pela morte do outro, pelo mal do outro, que fazem o mal ao outro, de propósito, de maneira deliberada, estas pessoas elas não são apenas de esquerda, elas são também de direita, elas não têm razão de ser, elas põem a sua ideologia acima das relações humanas. Então é um dia de derrota para estes e é um dia de vitória para as pessoas de coração bom. O presidente Bolsonaro, portanto, evoluiu. O que me chamou a atenção é que ele concedeu uma entrevista mesmo para o hospital, para o apresentador Siqueira. Foi com imagem, Pietro? Foi com imagem, direto do quarto do Hospital Nova Star, em São Paulo. Pois é. Então o presidente escolheu lá o seu comunicador predileto, né? 7h06 agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Delian Couto. Muito bem. Com a confirmação da chegada de um novo lote de vacinas anti-Covid, Curitiba retoma a aplicação da primeira dose por faixa etária e vai atender hoje pessoas com 39 anos completos. Devido à limitação de doses, não haverá repescagem para outras faixas etárias e demais públicos prioritários. Então, atenção, 39 anos completos é o time hoje convocado para tomar a vacina. É isso, né, Pietro? Exatamente. Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde fará atendimento escalonado por semestre de nascimento. Atenção! Pessoas com 39 anos completos ou mais, nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, serão vacinadas no período da manhã, das 8 horas às 13 horas. E as nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro, no período da tarde, entre 13 horas e 6 horas da tarde. Na faixa etária dos 39 anos completos, a expectativa do município é de imunizar mais de 17 mil pessoas. Então, vamos lá, né? Vamos, mais uma vez, sublinhar aquilo que é o importante hoje. 39 anos de idade, 39 anos completos. Quem nasceu entre 1º de janeiro e 30 de junho deve ser vacinado no período da manhã. Deve ir agora de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Quem nasceu no segundo semestre, entre 1º de julho e 31 de dezembro, deve ser vacinado à tarde, entre 1 hora da tarde e 6 horas da tarde. São 17 mil pessoas, então, hoje, né, Pietro? A expectativa é de imunizar mais de 17 mil pessoas na data de hoje, desse público aí de 39 anos ou mais. Isto primeira dose, porque hoje também está sendo aplicada a segunda dose para pessoas imunizadas com as vacinas AstraZeneca e Coronavac. Esse lote que chegou ao Paraná é de que tamanho, hein, Pietro? São 235.500 vacinas contra a Covid que desembarcaram na noite de ontem em Curitiba e será distribuído pelo governo do Paraná para as 22 regionais nesta sexta-feira. Os imunizantes são exclusivamente da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca e são voltados para os públicos, população em geral e moradores da cidade da região da fronteira com o Paraguai e também com a Argentina. Esse número é um número que deveria envergonhar não apenas o governo federal, mas o governo do Paraná por sua inércia. Eu quero mais uma vez sublinhar um fato que eu tenho insistido aqui e vou apresentar um pedido de informações de maneira formal lá pelo meu gabinete na Câmara Municipal quanto ao montante de vacinas recebidas. O Paraná recebeu 235.500 vacinas contra a Covid-19. O Rio Grande do Sul, que tem uma população menor do que o Paraná, recebeu em números atualizados, ontem eu falei aqui em 300 mil doses. Eu pesquisei os dados oficiais e o Rio Grande do Sul recebeu 400 mil doses. E o Paraná, 235.500. Para quem está meio desligado, é o seguinte: o estado do Rio Grande do Sul tem menos gente do que o Paraná. Tem mais paranaense do que gaúcho. Tem mais gente que mora aqui no Paraná do que gente que mora no Rio Grande do Sul. Qualquer pipoqueiro, padeiro, com aquele que deixa o lápis na orelha, que faz uma conta na hora ali,
sabe que quando tem mais gente, você tem que receber mais vacina. Pois o Rio Grande do Sul recebeu 400 mil doses e o Paraná 235 mil. O governo do estado do Paraná, o governo Ratinho Júnior, tem a obrigação, não é um talvez, é uma obrigação de cobrar do governo federal a equiparação e o número correto de doses. Isso não tem qualquer cabimento, não há qualquer justificativa. No início, se dizia que o Rio Grande do Sul recebia mais doses pelo fato de ter mais idosos e mais pessoas com comorbidade e mais profissionais de saúde. Vá lá. Mas essas pessoas já foram imunizadas. Já acabou a imunização dos profissionais de saúde, já terminou a dos idosos e foi concluída a das comorbidades. Nós estamos no público geral. Enquanto nós estamos aqui com 235.500 doses, o Rio Grande do Sul com 400 mil. Que alguém do governo do estado embarque a Brasília e, bate na porta, pede licença e me dê a explicação técnica de por qual motivo a maior economia do sul do Brasil e a maior população do sul do Brasil, que é o Paraná, recebe menos imunizantes do que o Rio Grande do Sul. Cada vez que aparece o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, que aparece aquele mapa que mostra quem vacina mais, você já viu que o Rio Grande do Sul está na frente sempre? Com a aplicação principalmente da segunda dose? Pois é. Por quê? Porque é agraciado com o maior número de doses do que outros estados da federação. O governador Ratinho Júnior é aliado do presidente Bolsonaro. O Rio Grande do Sul é governado pelo Eduardo Leite, que é adversário do Bolsonaro, e tem mais vacinas do que o Paraná. Então, que o Estado se mexa, que cobre, que exija e que, sobretudo, explique o fato de ter menos vacinas aqui do que no Estado gaúcho. Isso é intolerável, está errado, vou repetir. Tem mais habitantes no Paraná, em primeiro lugar. E segundo, economicamente nós somos mais importantes. A nossa economia precisa girar. Se nós puxarmos agora, por exemplo, o percentual de imunização em Porto Alegre, comparado com Curitiba, o percentual lá é acima, muito acima. Porto Alegre aplicou o dobro percentualmente de vacinas em segunda dose do que Curitiba. E a turma dorme numa boa. Coloca a cabeça no travesseiro e soninho. Não dá, né? Tem que ir à luta e buscar a informação e cobrar vacinas de maneira proporcional. Parecido com aquilo que Curitiba fez com o estado do Paraná. Quando Curitiba cobrou, a vacina veio. Que o estado faça o mesmo agora com a União. 7h13 neste momento. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Vamos lá, Pietro, com os ouvintes que mandam nesse jornal. A nossa ouvinte Fernanda, do bairro Cajuru, em Curitiba, pergunta: Denian, estou com 34 anos completos. Essas doses que chegaram agora, será que ainda terão quando chegar a minha vez? Não. Infelizmente não, Fernanda. Não. Essas doses que chegaram, vamos fazer o seguinte cálculo. São 200 e poucas mil, fica 180 e poucas, 190 mil para distribuição ao Paraná, porque a outra parte é reserva técnica. Dessas 100 e poucas mil distribuídas, chega aqui em Curitiba em torno de 20 e poucas, 30 mil doses. Então não vai chegar na tua idade, infelizmente. Infelizmente. O que mais, Pietro? O Maurício, do bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba, pergunta: Denian, como está o relacionamento entre o poder municipal e o governo do Paraná? Não se amam, nem se gostam, mas se dão bem. Sabe como é? Não está afim um do outro. Entre tapas e beijos. Eles na real, assim, eles se tratam bem, dizem que estão juntos, mas não se gostam. Sabe como é? Tem muita relação, assim, em ambiente de trabalho, não tem? Isso é uma coisa que eu acho triste, assim, mas é verdade. Então, por exemplo, digamos que eu não gostasse do Pietro, mas aqui no ar a gente ia ter uma relação cordial, a gente ia se cumprimentar, mas dentro de mim eu não gosto do Pietro e o Pietro não gosta de mim. Sabe como é?
é assim a relação entre governo do estado e prefeitura. Se respeitam, trabalham juntos, mas não se gostam. Fato é esse. O governador Ratinho Júnior e o prefeito Rafael Greca discursam que se gostam, mas eles não se gostam muito. Se respeitam, se dão bem, mas não tem aquela relação tamo junto, sabe? Parecida com a relação do Bolsonaro com o Ricardo Barros. Um é líder, tá lá, estão trabalhando juntos, mas não se gostam. Não é aquela... sabe? Não tem. Acho que expliquei direitinho, né? Diga lá, Pia. A nossa ouvinte Maria Fernanda, aqui do Bairro Alto, também em Curitiba, pergunta se você acredita no calendário divulgado pelo governo do estado em vacinar as pessoas acima de 18 anos até o final do mês de setembro. Eu acredito, se o volume de vacinas for mantido no ritmo atual. Deu uma parada boa, né? Mas a questão é que nessa segunda quinzena de julho deve chegar um volume muito maior de vacinas. E vacinas importantes aí, como a vacina da Janssen, que é de uma dose só. Então a perspectiva é positiva. Então eu acho que o calendário será cumprido. O que mais, Pietro? O Congresso aprovou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Um dos dispositivos incluído pelo relator do projeto, o deputado Juscelino Filho, do DEM, está o aumento do fundo eleitoral para o ano que vem de cerca de 2 bilhões para mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Os recursos do fundo, que são públicos, são divididos entre os partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais, e a aprovação com o voto fechado foi por 278 votos a favor e 148 votos contra. O Partido Novo propôs um destaque para excluir do projeto o aumento do fundão, mas a modificação foi rejeitada em votação simbólica, DNA. Então é o seguinte, só para a gente explicar quem foi que votou sim a favor do fundão na Câmara dos Deputados, tá? O PSL, o PL, o PP, o PSD, o MDB velho de guerra, o PSDB, o DEM, o Solidariedade, o PROS, o PSC, o PTB e o Cidadania. Votaram não. Podemos, PDT, Rede, PV, Novo, PT e PSB. Esses votaram não. O projeto foi aprovado por 278 votos a 145, com uma abstenção. A do deputado paranaense Toninho Vantir, do PROS, o Toninho da farmácia. Nós vamos trazer aqui a repercussão com alguns deputados do Paraná. E depois eu vou comentar essa questão do fundão. E você pode mandar a sua mensagem desde já para cá, no 41 9980 9290. 9980 9290. Para opinar sobre o fundão eleitoral, que vai saltar de 2 bi para quase 6 bilhões de reais. Dinheiro para quê? Dinheiro para pagar campanha política. Esse projeto também foi discutido e votado no Senado. O Senado, no Paraná, são 3 senadores do Podemos. E os 3 senadores, o Álvaro, o Oriovisto e o Flávio Arnes, os 3 votaram não. Então, os 3 senadores do Paraná votaram não ao aumento do fundão. E os deputados do Paraná, nós separamos algumas vozes para ouvir agora. Vamos começar com o deputado Rubens Bueno, do Cidadania. E hoje nós vimos a aprovação do aumento do fundão, do fundo eleitoral. Isso é muito triste, porque anula por completo todo aquele trabalho de 4 anos para economizar dinheiro público para outras atividades, outras políticas públicas. Então nós deixamos aqui o nosso protesto veemente desse aumento do fundão eleitoral, que não atende em nada ao povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de ouvir tudo isso, especialmente quando nós estamos aqui vendo 14 milhões e 800 mil desempregados, estamos vendo pessoas precisando mais do que nunca de alguma coisa para sobreviver,
E nós, usando um momento tão grave como esse, aumentaram o fundão eleitoral em 3 bilhões e 700 milhões, quase triplicando o valor. Deputado Reynolds Stefanes, do PSD. Vamos ouvir a opinião dele. Olá, Denian. Parabéns pelo trabalho que você faz à frente do Jornal Mercosul na Câmara de Vereadores de Curitiba. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento de 2 bilhões para 6 bilhões de gastos com o fundo eleitoral. Para mim foi um grande erro. O que eu defendo na realidade é que as campanhas não tenham financiamento público. Eu defendo a volta da permissão para que empresas possam financiar candidatos e com regras, claro. Por exemplo, uma empresa que financia um candidato a presidente não pode financiar o outro, tem que ter limites de valores, e também pessoas físicas. E voltar ao financiamento só privado nas campanhas eleitorais. Esse o deputado Stefanes Júnior falando do erro da Câmara Federal em aprovar o aumento do dinheiro do fundão. Vamos ouvir agora o deputado federal Gustavo Fruit, do PDT. Votei contra esta LDO, da mesma forma o meu partido, por uma série de razões, incluindo este aumento de quase 3 vezes do fundo eleitoral. Nós estamos falando de um orçamento para o ano que vem de quase 4 trilhões e 500 bilhões de reais, mas não se justifica, nesse momento, qualquer aumento e, principalmente, este voto ao contrário se soma à falta de investimentos e cortes do governo federal, neste momento, para a pesquisa, para a saúde, para o enfrentamento da pandemia e principalmente na área social. É claro que esse valor ele tem um significado muito maior, considerando o momento de crise que vive o Brasil. Mas não se pode deixar de lembrar que este orçamento veio do governo, foi articulado pelo governo, aprovado pelo governo, incluindo cortes em diferentes áreas importantes para o futuro. Vamos ouvir agora a fala do senador Oriovisto Guimarães, aqui do Paraná. Por mais críticas que se tenha à justiça eleitoral, desde que se tenha um substituto para ela, alguém que possa fazer o trabalho que ela faz, eu concordo que ela é cara, que ela é burocrática, concordo com tudo isso. Mas simplesmente tirar 25% da verba da justiça eleitoral para jogar no financiamento de campanha é o caos. Nós estamos colocando em risco a própria realização das eleições, porque não há ninguém que faça o trabalho que ela faz hoje. Bem ou mal, burocrático ou não, é ela que viabiliza as eleições. Nós estamos tirando até 25%, é isso que está na regra dessa lei que estamos votando agora. Então, exclusivamente por isso, eu quero registrar meu voto contrário. Aí está a posição do senador Oriovisto e ouvimos deputados aqui do Paraná. Eu vou emitir a minha opinião a respeito do fundão. O fundão eleitoral, ele é uma excrescência. Está todo mundo falando, o noticiário gira em torno do aumento do valor do fundão. De que o fundão passou de 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a crítica está voltada ao aumento do fundão eleitoral. Este não é o principal problema. O principal problema é existir o fundão eleitoral. O problema é de princípio. Está errado. Não pode se aplicar dinheiro público para financiar partido e campanha. Mas pior ainda do que o aumento, muito pior do que o aumento, é a simples existência do fundão. É a prática de se separar uma parte do orçamento, dinheiro dos pagadores de impostos, dinheiro do povo brasileiro, para se financiar partido político, para se financiar campanha eleitoral. O problema é na essência, o problema é principiológico. Nós não podemos destinar recurso do orçamento para financiar a vida do partido. O recurso do orçamento tem que ser aplicado no que é prioridade: saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Nós estamos tirando dinheiro de creche, de escola, de obra em rodovia, de segurança pública adequada,
para financiar partido político, para pagar a campanha dos bonitos no ano que vem. Isso é errado e imoral. Viola a moral pública. O dinheiro público deve ser gasto de maneira a atender ao interesse público. Quem está ouvindo agora o Jornal da Mercosul que diz, é isso aí, vamos aplicar 6 bi do orçamento para financiar a campanha política. Quem? Ninguém. O que se cobra recursos é justamente para pagar aquilo que é do interesse do cidadão. A campanha eleitoral é muito cara? Sim, é muito cara. É muito difícil fazer campanha eleitoral sem que haja um financiamento adequado. Por isso o deputado Stephanie Júnior disse, vamos criar regras para permitir que empresas possam doar. É razoável. É razoável. Se houver controle, pode ser uma forma de financiamento. O que não tem qualquer cabimento é nós usarmos recursos do Tesouro Nacional, o recurso que compra vacina, o recurso que compra respirador, o recurso que financia a educação básica, para pagar a campanha política. Isso não tem cabimento. Vou usar o meu caso pessoal. Eu, quando candidato a vereador, não usei um único centavo de dinheiro público na minha campanha. Eu rejeitei o recurso que o partido destinou aos candidatos a vereador. Não usei. Não usei porque é errado. Não usei porque é imoral. E não usarei porque não faz sentido que nós tenhamos uma proposta de mudança na política, de uma mudança pelo lado de dentro, de enfrentamento à política tradicional e usar dos mesmos mecanismos dos políticos profissionais. Não é o meu jeito, não foi para isso que eu entrei na política e não vou operar desta forma. O recurso público, o recurso que vem para a campanha, ele é o recurso mais fácil, o dinheiro do fundão. Porque ele cai da conta do partido, direto na conta da campanha do candidato, está lá disponível para usar. Você não precisa fazer vaquinha virtual, que foi o que eu fiz. Você não precisa pedir o dinheiro da doação do João, do Pedro, do seu amigo, para te ajudar a pagar o mínimo de uma campanha eleitoral. É o dinheiro mais fácil, mas é o dinheiro errado. Se nós vamos trabalhar uma mudança na política para que a mudança se dê de dentro para fora, a partir da construção de um modelo diferente de se fazer as coisas, não pode ser com base no fundão eleitoral. 6 bilhões de reais. 6 bi. Eu fico muito satisfeito de perceber que o meu partido votou contra, votou não ao aumento do fundão. Que mostra que eu estou no lugar certo. E aqueles que votaram favoravelmente a receberem o recurso, eles contam com a ignorância do cidadão, que o cidadão não sabe, e de fato não sabe. Mas o meu ouvinte sabe, o meu ouvinte acompanha, e o meu eleitor também, para que eu possa justamente manter a coerência de tudo o que eu falo, eu faço. A vida inteira eu critiquei o fundão. Não vai ser agora que eu vou mudar de lado. Não é porque eu entrei na política que agora, por conveniência, eu vou mudar de opinião. Não mesmo. Não é desse jeito. 7h29. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Muito bem. Vamos lá, meu caro Pietro De Lázari. Vamos com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Mercosul. Tem muita mensagem chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos com a participação do Jefferson. Ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Além desse fundão aí, eu acho que ainda tem o fundo partidário, né, Daniel? É isso? Os partidos têm mais uma verba aí, anual, né? Quanto que é esse valor? O valor eu não sei te dizer exatamente, viu? Porque isso depende muito da composição de cada partido, de dinheiro de multa eleitoral. O dinheiro ele é calculado de uma maneira diferente do fundo partidário. Mas esse dinheiro também. É tudo dinheiro público. Tudo dinheiro público. O fundo partidário, ele é menos agressivo do que o fundão eleitoral.
Primeiro, que o valor é menor, e segundo, porque ele paga os custos da organização partidária. E como se exige filiação a partido político para exercer a chance de disputar a eleição, não é de todo errado o fundo partidário, até porque o valor é menor. O problema é que nós temos partidecos que servem a enriquecer o manda-chuva do partido. E aí o dinheiro do fundo partidário ele não serve ao partido, e não serve para a organização partidária, e sim para favorecimento pessoal daquele que comanda o partidinho. 30 partidos políticos, né? Essa é a distorção. O que mais, Pietro? Rafael, solta pra gente a participação do James aqui de Curitiba. Esse dinheiro também. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Sexta-feira, graças a Deus. James da SOS Empilhadeiras. Queria mandar um grande abraço aí para todos vocês aí. Fundão. Rapaz, por que a população não consegue receber um fundão desse também? Por que nós, brasileiros, os políticos não se preocupam em fazer um fundão para nós também? Porque o interesse público é deixado em segundo lugar, né, James? Tem mais ouvintes aí, Rafa? Manda bala. Denian, bom dia. Meu amigo, meu futuro deputado estadual, é o seguinte, Denian. O fundão e o salário dos presos, o salário reclusão, é igualzinho. É só para encher o bolso de bandidos. Isso é uma coisa incrível. É igual um professor que ganha um salário miserável para dar aulas, todo dia corrigir provas, e o salário de um vereador. Um salário de um vereador que nem aqui em Campina Grande do Sul, é uma vez por semana na Câmara, e ganha uma fortuna, e o professor se lasca todo. Então o fundão não tem cabimento. Não tem cabimento. Isso é um absurdo. Só que o fundão, além de ser um absurdo, eu concordo plenamente com o nosso ouvinte, plenamente. Além de ele ser um absurdo, ele é principiologicamente errado. Porque a gente tem que enxergar a política pelo princípio. A política ela tem qual intuito? Para que serve a política? Vamos esquecer os políticos e vamos pensar na política. Para o que serve a política? A política é a forma de representação e de atuação no sentido do bem comum. O Estado não tem como se governar sozinho. A União, os estados e os municípios não têm como se governar sozinho. As leis não nascem sozinhas. E na hipótese de conflito, a justiça precisa dirimir os conflitos. Para isso, nós temos a organização do Estado, a partir dos representantes eleitos, que vão exercer as suas funções em prol do interesse público. Em prol do interesse público. Essa é a razão de ser principiológica das coisas. Quando se olha para a questão da campanha eleitoral, aqueles que lançam os seus nomes e se apresentam como candidatos, eles estão lá para quê? Principiologicamente falando. Para trabalhar pelo interesse público e não pelo interesse particular ou do seu grupelho. É pelo interesse público. Então a pergunta que nós devemos fazer, principiologicamente, é a seguinte. O dinheiro público, que é do pagador de impostos, do cidadão que vai lá, que cada vez que compra 1 quilo de arroz está pagando imposto. Compra um remédio, está pagando imposto. Vai num posto de combustíveis, está pagando imposto. Acende a luz de casa, está pagando imposto. Abre a torneira, está pagando imposto. Recebe o seu salário, imposto de renda. Então, quem paga e financia o Estado brasileiro é o pagador de impostos, todos nós. Todo mundo paga imposto. E a carga tributária ela é mais pesada para a pessoa mais pobre. Quanto menos ela ganha, como a gente paga aqui o imposto no consumo, também a gente está pagando lá um valor de tributo. Todo mundo paga imposto. Então, o dinheiro público é o dinheiro nosso.
Principiologicamente, o dinheiro nosso tem que ser aplicado para quê? Para aquilo que é prioridade. Pagar campanha política é de interesse público? Financiar partido político é de interesse público? Não é. Principiologicamente está errado o fundão eleitoral. Se o fundão eleitoral for de R$1 ou de 6 bilhões de reais, o fundão está errado. A existência do mecanismo de financiamento eleitoral com dinheiro público é um escárnio, é um deboche. Em um país desigual, como é o caso do Brasil, em que pessoas são miseráveis e passam fome, você reservar 6 bilhões de reais de dinheiro público para pagar campanha política, isso é uma bofetada na cara do cidadão. E se faz isso na última hora, na 1ª hora, no fechamento do período, porque a partir de amanhã é recesso parlamentar. Então se vota tudo no apagar das luzes, com manobra, não permitiu destaque em separado para colocar na LDO e aprovar tudo junto. Passa tudo junto, passa de roldão. Cheguei a tossir de raiva. É a mão que afaga, é a mesma que apedreja. Parafraseando aqui o Augusto dos Anjos. Então, a política do bem, ela é suplantada pelo mal que nós fazemos ao Estado brasileiro. O que vai acontecer na eleição do ano que vem? A eleição do ano que vem vai descarregar 6 bilhões de reais para pagar campanha política. E aqueles candidatos que são os candidatos que podem fazer a mudança se negam a usar o dinheiro do fundão eleitoral, porque é imoral. Daí eles vão para a campanha com menos força, com menos bala na agulha do que aqueles pilantras que usam o dinheiro do fundão eleitoral. Aí os pilantras ganham a eleição, os desonestos que usam o dinheiro público, e aqueles que são honestos, que não usam o dinheiro público, passam tremenda dificuldade para ganhar o pleito. Aí a gente repete sempre o mesmo modelo e sempre as mesmas pessoas. Eu não sei se eu vou ser candidato no ano que vem. Se for, já aviso que vou para a disputa sem usar o dinheiro do público do fundão eleitoral. Porque senão eu vou fazer tudo diferente do que eu preguei uma vida inteira. E aí não dá. Ou ganha pelo certo, pelo caminho certo das coisas, ou não vale a pena. Eu não usei fundão eleitoral, ganhei a eleição para vereador, e milhares de candidatos no Brasil inteiro usaram o fundão eleitoral, inclusive aqui em Curitiba. E eles receberam a porta fechada, a porta na cara, e não entraram para dentro da Câmara Municipal. Ou a gente faz pelo caminho certo para mudar as coisas, ou nem vale a pena. Se é para jogar o jogo da política tradicional, nem compensa. As nossas redes sociais aqui empilharam de perguntas sobre qual é o meu comportamento sobre o fundão eleitoral. Está dito e está explicado. 7h38 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Vamos com os ouvintes aí, Pietro. Vamos para Londrina porque tem mensagem do nosso ouvinte Darli Bispo. Solta aí. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Darli Bispo, Londrina. 6 bilhões na educação, hein, Denian? Para adequação de volta às aulas, que é desculpa que não tem como, né? Voltar às aulas porque falta gente para limpeza, falta material de higienização, enfim, tudo, né, que a escola privada tem, que é desculpa que voltou às aulas porque eles têm melhor recurso para adequar a volta às aulas. Imagine, né, 6 bilhões para a educação, tá tudo errado nesse país, não tem como dar certo um país desse, né? Não tem como nem devolver para os índios e pedir desculpa. Um abraço, vamos embora, porque é sem fundamento. Um abraço. Valeu, Darli. O Benê, nosso querido amigo lá de Cambé, está nos ouvindo hoje diretamente de Guaíra, pela 91.7 FM. Grande abraço a todos que nos acompanham lá na região de Guaíra. E aí, Pietro? Vamos ouvir o nosso ouvinte Japa do Boa Vista. Solta aí.
Bom dia, Denian, Pietro, Adel, Rafael, todos os amigos, Japa do Boa Vista. Passando para desejar uma abençoada sexta-feira para todo mundo. Ô, Denian, meu pitaco hoje vai para esse pessoal do setor de urbanismo, de engenharia, de tráfego de Curitiba. Eles acabaram com o fluxo de carros, com o trânsito de carros da cidade. Acabaram. As trincheiras que fizeram. A linha verde, acabou a linha verde. Para quem vive há mais tempo aqui em Curitiba sabe do que eu estou falando. Quando não tinha semáforo, tinha um retorno ali na Avenida das Torres. A gente enfiava, embicava o carro, olhava para um lado, olhava para o outro, atravessava igual um maluco. Nunca dava nada, sempre rodou, fluiu. Encheram de trânsito, encheram de trincheira, ficou uma droga, não flui, não anda. Trânsito louco. 2 horas. Antigamente levava 40 minutos daqui lá no Fani, agora é 2 horas. Com isso, quando vai rápido. Bom dia, tô no veneno. Tá certo, tem que estar no veneno mesmo. É uma barbaridade essa obra da linha verde. Essa linha verde está fazendo aniversário já desde o governo Beto Richa, quando foi prefeito de Curitiba. Foram 2 gestões do Beto. A gestão do Fruit, a gestão do Greca agora, e não se conclui a linha verde. Aquela região do Bacaxeri, do Hospital Vita até o Atuba, que desrespeito ao cidadão. O que a Igreja Batista do Bacaxeri, que é uma enorme de uma igreja, conduzida maravilhosamente bem pelo pastor Silvado, uma igreja absolutamente fantástica, fica localizada ali na linha verde mesmo, bem ali. Faz 16 anos essa obra. Não se consegue resolver o problema, o entorno da igreja, todos os moradores ali do bairro. E a explicação, a última que foi dada, diz que o prefeito falou, agora vai, porque a Nossa Senhora Desatadora dos Nós vai resolver. É mole, João? Bom dia. Bom dia, Denian. Não tem Nossa Senhora que salve um desleixo como essa obra da linha verde, né? Eu acompanho muito aquela região há muito tempo, desde o início do Hospital Vita, que na verdade antes era o Hospital Santa Margarida. Ali era um Hotel Iguaçu Campestre. E quando o Hotel Iguaçu Campestre virou Hospital Santa Margarida, há 20 anos, que estava começando a obra da linha verde, a promessa é que era em 5 anos no máximo, a linha verde estava concluída. Hoje a gente passa lá, a gente tenta não passar porque é péssimo de ir e voltar. Aquela região é um absurdo, e não é só lá, né? Em Curitiba inteira, essa obra da Mário Torinho aqui, que era para terminar em 6 meses, demorou 3 anos. Então, é o nosso dinheiro público sendo mal gasto, né? E hoje, claro, não tem como a gente não abordar e não começar a falar sobre o assunto do momento, que é esse absurdo que a gente viu ontem, né? Sem dúvida, a gente vai falar do fundão, quero ouvir o João sobre isso. Essa obra da linha verde, ela atrapalha o Tarumã até o Atuba. Porque toda essa região ali é ruim. Então pega o Tarumã, aí o Jardim Social, o Bacaxeri, o Bairro Alto e o Atuba. Então são regiões muito importantes e populosas da cidade que não estão atravessando agora a dificuldade. Isso já perdura há mais de uma década, sem que as respostas sejam dadas de forma efetiva a se resolver aquele problema ali. É um absurdo. Um absurdo. Enquanto isso, a gente acompanha no noticiário que libera 6 bi para partido político, né, João? Bom, eu tô tão pistola que hoje não dei nem bom dia, ouvinte, desculpa a falta de educação, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Mas, gente, é um absurdo, mais do que um absurdo, e eu vou ser em português bem claro, é uma picaretagem. Deputados federais fizeram ontem um golpe com o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, com o meu dinheiro, com o dinheiro da senhora, do senhor que trabalha, acordam cedo, geram emprego, tem dificuldade para conseguir criar os seus filhos, colocar numa escola de qualidade. Esse dinheiro que a gente está dando para pagar imposto vai para fazer santinho o ano que vem, em valor triplicado. É um absurdo e é responsabilidade nossa. Você, ouvinte, você que vai nos assistir nas redes sociais, somos nós que temos que mudar isso, porque a gente não pode votar mais em picareta. E picareta é quem usa dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Picaretagem é isso que foi feito. Porque não também não adianta votar não
agora para ficar de bem com a galera e lá na hora da eleição usar o dinheiro, né, João? Exatamente isso. Tem que falar e tem que fazer. E outra coisa, ausente na votação, diz sim ou diz não. O cara ausente para não ter posição, para não ficar marcado por votou sim. É um absurdo quem votou sim e é um absurdo quem é ausente. Ausente é pior ainda, porque além de picareta é covarde para não assumir. Então, gente, por favor, tá na nossa mão, a gente tem que votar o ano que vem em quem não usa o fundo eleitoral. E não estou dizendo porque é do Partido Novo, que se todo mundo sabe que eu fui candidato a prefeito, não gastei 1 centavo do dinheiro público. Gastei do meu dinheiro, gastei de quem acreditava no projeto, tá lá a declaração, é só ver, não tem R$1 de dinheiro público, e a gente tem que votar em pessoas que acreditam que a gente pode fazer um país diferente, mas não com o dinheiro dos outros. Fazer um discurso bonito é muito fácil, agora na hora de pôr a mão do bolso, ninguém quer. Não, e o que nós vivenciamos em Brasília é uma... O que eu quero te chamar a atenção é assim, nós estamos em meio à pandemia. Quando é que Brasília se reúne valendo? Valendo, mas valendo, que todo mundo vai lá trabalhar e empolgado. Nesse tipo de projeto. O placar está aqui, deixa eu achar o placar certinho, só para eu não me perder. 278 votos a favor, 145 contrários. A gente está falando aqui de quase a totalidade da Câmara Federal. Todo mundo mobilizado para votar. Faz um projeto de interesse público e vê quantos aparecem para votar. Eles estavam todos lá, né, João? Todos para assegurar a aprovação do aumento do fundão eleitoral, que permitirá àqueles que lá estão usarem o dinheiro que eles mesmos dão para si próprios, a fim de assegurarem uma tentativa de reeleição mais facilitada. Infelizmente, a maior parte da população não acompanha um noticiário como o nosso. A gente tem a nossa audiência, que é enorme, mas não é todo mundo. E aí chega lá na campanha, bem como você falou, faz um discurso bonitinho, põe uma boa camisa passada, um ferro bom, vai lá e todo mundo com a camisa arregaçada, vai lá e faz um bom discurso, dá um belo discurso e busca o voto pago com dinheiro público. Não dá, né? Não, e outra coisa que a gente tem que entender, que foi uma manobra de gente que não quer sair de lá a qualquer preço. E o que eles fizeram? A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, tem que ser aprovada para que tenha dinheiro para o orçamento para o ano que vem, para investimento em várias áreas, para manutenção da saúde, da educação, etc. Parte desse orçamento vai para fazer campanha eleitoral, o que já é um absurdo que não deveria existir. Além disso, eles aumentaram e colocaram juntos, aos 49 do segundo tempo, e não permitiram destaque, não permitiram que fosse discutido, que é o que aconteceu, que o Marcel Van Hatten ontem subiu na tribuna, que é o deputado federal do Partido Novo, implorando para que isso pelo menos fosse um destaque, fosse discutido. Nem isso aconteceu. Então, foi empurrado o goela abaixo e a base do governo apoiando também. E depois a gente está dizendo, mas o presidente pode vetar. Alguém acredita que o presidente vai vetar a própria LDO? O presidente vai votar, sendo que, vamos lembrar, senador Flávio Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro votaram sim. Então, como que o presidente vai vetar isso? E tem uma questão, o João observa muito bem, quando não permitiu a votação em separado do destaque da questão do fundão eleitoral, quando misturou todo junto, alguns partidos políticos, no meu caso do PT e do PSOL, se aproveitaram disso. Porque o PT e o PSOL votaram contra a LDO do governo federal. Mas o PT e o PSOL estão confortavelmente hoje discursando no voto contrário, mas são os principais interessados e são favoráveis ao fundão eleitoral. Sempre foram. Sempre o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, todos esses partidos adoram o uso do dinheiro público e usam o dinheiro público para a campanha eleitoral. Como misturou tudo dentro da LDO, o PT, que é contra a LDO do governo federal, foi lá e votou não, e hoje está posando de mocinho, como se fosse contra o aumento do fundão eleitoral, quando, na essência, o PT é favorável. Sempre foi. Então, não permitir a cisão, essa manobra que o João aqui chama de golpe, isso é uma vergonha, porque daí ainda mistura quem não presta com aqueles que prestam.
É brabo, João. Não, e gente, a gente tem que ter consciência de que precisamos olhar e saber quem foi que votou sim, quem foi que votou não, porque nós temos que fazer a diferença. E fico muito feliz com a postura dos 3 senadores do Paraná. Fiquei muito satisfeito, escutei, vi, acompanhei nas redes sociais, Flávio Arnes, Oriovisto Guimarães, senador Álvaro Dias, postura combativa, votando e dizendo que não era para ter esse aumento. Agora, nossos deputados federais, uma vergonha. E também vergonha, que volto a repetir, aqueles ausente para mim é pior ainda, porque não teve nem coragem de dizer sim, mas claro que estava concordando, porque senão poderia ter muito bem dito não. Não, e mais, né? A lei, eu concordo plenamente com o João. É covarde aquele que se abstém. Vai lá e dá se abstém, pior ainda, falta, né? O que tinha de mais importante para fazer ontem? Se não estava entubado na UTI, podia estar lá, ou pelo menos online, porque poderia estar votando remotamente. É, claro. Então, nada justifica, né, o fato da ausência. Mas o que me chama muito a atenção é essa prática corriqueira de Brasília de deixar para o último dia, no apagar das luzes, quando ninguém está prestando atenção. É sempre assim, né, João? Não, e olha, o ouvinte pode ter certeza, isso tudo é jogo de cena. Já estava definido antes. Esse acordo, inclusive com os partidos de esquerda, era justamente para isso, para incluir essa excrescência do fundo eleitoral na LDO e não pudesse ser discutido. Os partidos de esquerda, obviamente, votaram não, que gostam de dizer não para tudo, é sempre a oposição de qualquer maneira, sem analisar os fatos, e claro que se fosse para discutir separadamente o fundo eleitoral, eles teriam que tomar posição. Então isso tudo é jogo de cena. Tanto esquerda, quanto centro, quanto direita, todos fizeram um acordo branco para que a LDO passasse e o fundo eleitoral tivesse esse absurdo de triplicar o valor para fazer campanha política. Não vamos esquecer, o santinho do ano que vem dos candidatos que apoiam o fundo eleitoral e que usam o fundo eleitoral vai sair do nosso bolso. Pois é. Então é bem importante. O João começou falando nisso e eu concordo plenamente com ele. O nosso papel como cidadãos é nós mesmos, nas nossas redes sociais, quando chegar o período eleitoral, de dizer, não vote em quem usa dinheiro do fundão. Procure a lista dos candidatos daqueles que não usam o dinheiro e escolha lá na lista, porque haverá, né? Muitos candidatos que não usarão. Uma minoria, mas serão numerosos. E escolha entre eles. Porque se o sujeito já entra usando o dinheiro que deveria ser de outras áreas para pagar a campanha eleitoral, é porque está tudo errado. Eu quero aproveitar que você também você se posicionou e falou que ficou orgulhoso da posição do teu partido, e eu gostaria também de ressaltar que o Partido Novo é o partido que abre mão do fundo partidário, que é uma outra verba, que é para a manutenção dos partidos. O Partido Novo abre mão do fundo partidário, devolve o dinheiro, e do fundo eleitoral nenhum candidato do Partido Novo usa dinheiro para fazer campanha com dinheiro público. Então a gente tem que lembrar, tem que saber e tem que procurar os candidatos. Se for de outro partido, bom também, mas tem que saber que todos do Novo não usam. Essa postura do Podemos, do Novo e de outras legendas é uma postura adequada àquilo que nós entendemos de uma política diferente. Então, o leque para o eleitor é um leque bem servido, pode escolher o candidato que quiser. Mas a gente tem que tentar mudar do jeito que a gente pode, né? Porque vai cansando e vai desgastando a gente. Ontem, quando eu vi o noticiário da manobra de não permitir a votação em separado, aí o PT se dirigindo, o PT que sempre foi favorável, e é favorável ao financiamento público de campanha, votando e posando de baluarte da moralidade. É um vexame. Lembrando do petrolão, lembrando do dinheiro das empresas, lembrando de todos o mensalão, que a gente teve desvio de dinheiro de empreiteira para pagar campanha eleitoral do PT, que a gente tinha a lista de todos aqueles que recebiam. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado sobre essa questão de volta de financiamento de empresas privadas, porque foi nisso que aconteceu toda essa confusão, esse roubo envolvendo o Petrobras, envolvendo o Odebrecht, para financiar a campanha de pessoas que eram candidatos, do próprio esquema de corrupção
que veio das empresas privadas também. Então temos que tomar muito cuidado e vamos lembrar, pessoal, do mensalão e do petrolão. Não vamos acreditar no canto da sereia. É isso aí. Bom, deixa eu perguntar para o João outros assuntos aí que são importantes nesta sexta-feira. Fechamento de semana, começo da semana que vem também com calor na vida política brasileira. Hoje Curitiba retoma a vacinação para a turma dos 39 anos. Essa semana você falou bastante aqui nos comentários sobre a questão da saúde. Não dá para fraquejar, né, João? Quem tem 39 anos, hoje é dia ao posto tomar vacina, né? Pessoal, vamos lá. Lembrar que a vacina é a única responsável para a gente estar tendo uma diminuição na transmissibilidade do vírus e está tendo uma folga em relação ao Covid. Mas a gente não pode fraquejar. Primeiro, vacinar todo mundo o mais rápido possível. Quem está chegando a sua hora, vai tomar vacina. Fica na fila, não interessa, não escolhe vacina, toma a vacina que tem no posto, para com esse negócio de sommelier de vacina, isso é um absurdo. Chegou lá, qualquer que seja a vacina, estende o braço, toma a vacina. E outra coisa, não dá para com essa diminuição e a gente está numa bandeira mais flexível, a gente vê o que aconteceu no final de semana passada, todo mundo aglomerando, sem máscara, principalmente os jovens que ainda não foram vacinados. Gente, não dá, porque senão aumenta a transmissibilidade de novo, a gente vai entrar naquele ciclo que é péssimo e a gente tem que continuar se cuidando. Ontem teve a notícia do governador de São Paulo, João Dória, que o governador de São Paulo, ele pegou Covid de novo. E depois de tomar 2 doses da Coronavac. Aí essa notícia ela tem um lado muito negativo, que tá vendo, essa Coronavac não funciona. E hoje vai se fazer o teste, já está se fazendo, para ver se não é a variante Delta. Eu queria que você explicasse um pouquinho, João, qual que é dessa variante Delta e a questão da eficácia das vacinas, porque tá muita gente dizendo, se for Coronavac não vou tomar. As vacinas, elas não, nenhuma é 100% segura em relação à transmissibilidade. As vacinas, elas conseguem diminuir a morbidade, que é a gravidade da doença, e a mortalidade. Então, a Coronavac se mostrou extremamente eficaz para diminuir a morte das pessoas. Então, existe pessoa que tomou Coronavac e morreu? Sim, infelizmente existe. Existe pessoa que tomou AstraZeneca e morreu? Existe. Existe que tomou Pfizer? Existe. Mas esse número é muitíssimo menor de quem não tomou vacina. Então, a vacina não impede que você pegue a doença. E se você pegar a doença novamente, você vai ter uma doença, depois de ter tomado a vacina, com possibilidade de ser grave muito menor. E pode ter reinfecção, a gente está vendo. E essas variantes, a Delta agora está sendo mais explorada, elas acontecem porque a doença está há muito tempo circulando e ocorre uma transformação do vírus e é uma variação genética no genoma do vírus e faz com que as pessoas tenham nova doença. Mas a gente tem que entender que as vacinas, e provavelmente todas essas que estão, pegam também essas novas variantes, porque elas já foram feitas e planejadas para novas variantes. Pode surgir variantes que a vacina não pegue? Pode, mas isso é o imponderável. Porque essa questão da variante, se faz a imprensa que não entende de medicina, e aí eu me filio nisso, por isso que eu estou perguntando ao Dr. João Guilherme, é o seguinte, né? Se faz um carnaval em cima da variante. Primeiro se fez com a variante lá de Manaus e agora está se fazendo com essa variante que é da Índia. Mas a variante, ela continua sendo o coronavírus, né? Claro. Então a vacina, ela vai pegar de alguma maneira, né? É a mesma doença, é o mesmo vírus, mas o vírus, por estar sendo transmitido e circulando no mundo inteiro por muito tempo, ocorrem variações, mas isso ocorre em várias doenças virais, não é só no Covid. E as vacinas, muito provavelmente, terão um amplo espectro e pegarão todas as cepas. E se não pegarem, a gente vai mudar a vacina, a medicina vai mudar, a ciência vai mudar e vai ter novas vacinas que vão pegar todas as cepas. Então não tem justificativa para não tomar a vacina A, B ou C. Eu tomei Coronavac, se tivesse que tomar, me chamasse no posto, se tivesse Coronavac, tomava Coronavac na hora, não tem que titubear, tem que ir lá e tomar. Agora, para a gente encerrar, estamos em cima do tempo já, João. Vacinar adolescentes, sim ou não? Porque o governo federal está na dúvida ainda, né? Sim, precisa. São transmissores também e precisam se proteger também. Existem casos, relatos de cardiopatia, de inflamação e miocardite com vacina da Pfizer nos Estados Unidos, mas com gravidade muito pequena e com um dado estatístico ainda muito pouco desprezível para a gente não pensar em vacinar criança e adolescente. Legal. João Guilherme, muito obrigado pela presença aqui. Até segunda-feira. Um abraço a todos, obrigado.
Muito bem, vamos embora aqui com o nosso jornal. Quero lembrar que nós estamos no ar graças ao apoio de FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizando o seu ambiente. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Até segunda. Tchau, Pietro.